Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Se você achar o versículo 22, fique de pé, por gentileza. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 22. A simples leitura dessa passagem já vai nos abençoar. Lucas, capítulo 12, verso 22. Todos acharam? Amém? Eu vou ler aqui, por favor, acompanhe como está na sua Bíblia ou aqui na nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Eu estou no verso 27, diz assim: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão o quê? Acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas e não se gastem com tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém. Nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que continue a ministrar em nossos corações, continue a falar conosco, Senhor. Nós te pedimos, fala, Senhor, que nós estamos aptos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Essa passagem, aliás, esse capítulo 12 todo de Lucas, ele é muito rico. Mas um pouquinho antes dessa passagem, Jesus nos fala uma parábola. Na minha Bíblia diz a parábola do rico insensato, né? Muito interessante. É a parábola daquele camarada que prosperou. Ele cresceu muito. E naquilo que ele cresceu, a primeira preocupação desse camarada foi
preparar um celeiro maior ainda, para que ele pudesse estocar mais riquezas ainda. E me chamava a atenção essa passagem sempre me chamou a atenção, porque esse homem que prospera grandemente, ele tem uma coisa no coração dele, a riqueza dele era só dele. Ele não cogita outra coisa, senão ser cada vez mais rico. Isso me chama a atenção. Não é só uma questão de ganância. Esse homem não sofre só de ganância. O problema desse homem também é outro. Ele é preocupado demais com suas riquezas. Ele, é interessante, né? A gente, todo mundo aqui é pobre, igual a mim, não é isso? Não é isso? Você é igual a mim? Que luta para pagar tudo direitinho, tá ali, num sacrifício. Tem mês que parece que não vai, mas no final dá um jeito e cobre. Às vezes não dá, cobre no outro. Você é assim também, igual a mim? Diga amém. Então beleza. Então, porque de repente tem um rico aqui, eu não estou sabendo, né? Eu vou fazer amizade agora com você, peraí. A gente se preocupa porque tem pouco. Esse homem da parábola aqui anterior, ele se preocupava porque tinha muito. Sabe uma coisa que eu percebi? Tendo pouco ou tendo muito, a gente vive se preocupando. A gente se preocupa com tudo. Tudo nos traz inquietação. E você acha que vai deixar de se preocupar quando você for rico, tiver muita grana? Não! Isso é algo do coração humano. E Deus ministrou ao meu coração, eu queria trazer para você, cuidado com a preocupação. Cuidado com essa preocupação. Porque lá no verso 22 de Lucas 12... ele vai dizer que a preocupação ela é destrutiva. A preocupação ela é destrutiva. Verso 22 de Lucas diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Jesus fala de forma direta: não se preocupe. Ele vai dizer lá na frente que essa preocupação ela é correta, ela vem de um senso de responsabilidade correto. Mas o que está errado? Mas se eu me preocupo com coisas que eu tenho que me preocupar, afinal de contas eu sou uma pessoa responsável. Se eu fosse irresponsável, não. Mas por que Jesus fala assim, não se preocupe? Ele diz, não se preocupe, porque essa preocupação não constrói coisas boas em você. Essa ansiedade não faz você andar direito. E ele dá o motivo pelo qual nós não precisamos nos preocupar. Preste atenção. Lucas capítulo 10... verso 40, há uma passagem fantástica que o Senhor Deus nos fala. Jesus estava na casa de Marta e de Maria, e diz assim o verso 40 de Lucas 10, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha lá no serviço? Diz que ela me ajude, manda ela me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, olha que interessante, e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A sua preocupação ela é destrutiva, porque enquanto você se preocupa demais, você deixa de aproveitar a presença de Jesus na sua vida.
Em vez de você descansar na presença de Deus, a sua mente fica inquieta. Ai, como é que eu vou resolver isso do meu filho? Esse marido que parece uma coisa. A mulher, o meu sogro, minha sogra. Enquanto você se preocupa demais, você deixa de aproveitar a presença de Jesus pertinho de você. Olha que perigo. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Não permita que as muitas preocupações tirem o teu laço de intimidade com o Senhor, amém? Porque situações para nós resolvermos, irmãos, todo dia nós vamos ter, mas você não pode perder a única coisa que é fundamental. Jesus disse aqui, apenas uma coisa é necessária: eu sou necessário. Eu não sei como Jesus vai resolver algumas coisas na minha vida, e eu decidi não me preocupar com isso. Saiu uma tonelada das costas, irmãos. Saiu uma tonelada. Algumas coisas você tem que tirar do coração e deixar Deus resolver, porque não é com você, é com Deus. Lembra de hoje de manhã? Tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que nós temos que deixar Deus fazer. Deixa lá fazer. Faz lá, Senhor. Segundo, a preocupação, além de destrutiva, ela não deixa você aproveitar a presença de Deus, ela é enganosa. Ela te engana. Lucas 12, verso 23 diz assim: a vida é mais importante do que o quê? A comida. E o corpo mais importante do que as... Olha só, quando a gente vive preocupado, a gente troca o valor das coisas. A gente se preocupa demais com coisas pequenininhas, enquanto coisas grandiosas já estão acontecendo. Você fica pilhado por coisas pequenininhas, coisas miúdas, tiram a tua paz. E você deixa de aproveitar um monte de coisa boa que Deus tem para você hoje. Eu dei esse exemplo lá na igreja. Algum tempo atrás, cheguei em casa cansado, estressado. Você é igual a mim, né? Cheguei em casa cansado, estressado, pilhado do trabalho, da rua. Se você pega trem, você sabe como é que é também. Você chega dobrado em 3. Não é isso? Eu chego. É um negócio terrível. Mas eu cheguei em casa, a Ana, minha filha, chegou, me deu um abraço. Pai, porque ela é assim, né? Culpa minha também sou muito. Mas nesse dia eu não estava no clima. Aí sabe aquele abraço que você dá assim, dando tapinha para a pessoa poder, né? Porque você tá, né? Tá bom. Aí ela percebeu, né? Eles percebem, né? Aí ela virou as costas. Naquele momento o Espírito Santo falou: perdeu a oportunidade, deixou passar coisa boa. Está entendendo? Por conta de coisas, eu perdi a bênção de Deus naquele dia. Não permita que isso aconteça na sua vida, não. Principalmente com filhos que crescem muito rápido. Principalmente com filhos. Cada momento de filho em crescimento é memorável. Não deixe. Eu estou dando exemplo dos filhos, mas existem outras situações que Deus também coloca a gente. Não deixa pilhar, não. Essa preocupação, ela faz a gente achar que as coisas temporárias são mais preciosas do que as coisas eternas. Não são. A dificuldade vem e vai passar, não vai passar. Você não vai morrer. A tempestade vai passar, irmão. A dificuldade vem e vai embora. Mas você tem que ficar firme. E cuidado para você não perder sua bênção. Cuidado. A vida, o corpo é mais importante do que a roupa. Essa preocupação ela é enganosa, primeiro, porque a preocupação
nos impede de enxergar o cuidado de Deus por nós. Olha que perigo. Lucas 12, 24, Jesus olha de uma maneira muito clara, ele fala assim: observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiro, contudo Deus alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. A preocupação pode fazer com que você perca o foco das coisas. Está tão pilhado com outras coisas que estão acontecendo e não percebe que Deus está cuidando de você. Não percebe os livramentos que Deus já te deu. Está tão aborrecido com coisas pequenininhas que não percebe o profundo amor de Cristo por você. Não deixe de enxergar o cuidado de Deus por sua... mas eu perdi uma oportunidade muito boa. A sua vida está na mão do Senhor, fique tranquilo. Mas era uma oportunidade que eu não podia perder e aconteceu isso. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. Nada na nossa vida acontece por acaso, não. Acalme seu coração. Amém, irmãos? Segundo, a preocupação é inútil. A preocupação é inútil. Lucas 12, verso 25 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Adianta você se arrebentar tanto? Adianta você se desgastar tanto? Se angustiar tanto? Sobre todas as coisas, aprenda a guardar o seu coração. É um desafio muito grande isso que eu estou falando. Isso é muito sério. De você chegar diante de Deus com toda a sinceridade e falar assim: Senhor, eu tenho isso aqui para resolver, mas eu vou entregar isso aqui na tua mão. Eu vou entregar isso aqui na tua mão, porque isso aqui, eu já lutei muito tempo com esse negócio. Me ajuda nisso. Tem coisas que você está se arrebentando para resolver e não consegue. É porque quem vai resolver isso é Deus. Quem vai resolver isso é o Senhor. Mas Deus não vai botar a mão se você não tira a tua. Tira a mão e deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. A vida desse homem, a vida dessa mulher que você está aí pedindo, tem que ficar na mão do Senhor, a vida dele, a vida dela. E você fique quietinho na sua, deixa Deus fazer. Se Deus quiser quebrantar essa pessoa, deixa Deus fazer. Mas eu coloquei na mão do Senhor, estou intercedendo e está acontecendo um monte de coisa terrível. Deixa Deus trabalhar. Mas eu não queria que sofresse. Deus sabe como trata com cada um. Se você entregar essa pessoa na mão do Senhor, Deus vai fazer tudo o que for necessário para quebrantar o coração. Deixa Deus fazer. Isso é terrível. Porque eu faço isso com os meus filhos. E eu acho que eles nem sabem o tanto que eu sofro por conta disso. Porque se a gente pudesse, a gente chegava com a mão, tirava o que tem que tirar, coloca o que tem que colocar, né? Tira as maluquices e bota juízo. É mais ou menos assim, não é isso? Mas quem vai fazer isso é o Senhor, não somos nós. Que desafio, hein? Que desafio, eu fico até arrepiado só de pensar nisso aí. Deixa Deus fazer, é melhor. Porque quando Deus ensina, Ele ensina para sempre. Para sempre. O problema não é a falta do poder de Deus, o problema é a gente confiar no poder de Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso.
O problema é a gente descansar nisso. Como nós somos, né? Você é assim também, igual a mim? Fala que é, por favor, me ajuda. Número 3. A preocupação é deformadora. Lucas 12, verso 29. Diz assim: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, quem não conhece a Deus, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Olha que maravilha. Ele sabe que você precisa. Ele sabe da tua necessidade. Ele conhece a sua realidade. Ele sabe coisas que você nem fala com as pessoas, mas Ele conhece essa necessidade. Ele conhece, Ele sabe o quanto você está sofrendo. Você eventualmente não divide com ninguém, mas Deus conhece o teu sofrimento silencioso. Olha, meus irmãos, meu desejo para você é que você experimente andar com Deus. Isso é maravilhoso. Poder provar e experimentar a providência de Deus, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Saber que você não está sozinho. Saber que você está orando e Ele realmente está ouvindo. Poder experimentar no dia que Ele vai trazer essa providência para você. Isso é maravilhoso. Meu desejo é que você prove disso. Não ande como as pessoas lá fora andam, como se não tivessem um Deus. Você tem um Deus. Você tem um Senhor e Ele cuida de você. Ele te ama, como nós cantamos, profundamente. A maior notícia de todas é que Ele me ama. Ele me ama. E quem ama vai cuidar para sempre. É assim com os nossos filhos, não é? Eles pisam na bola, mas a gente continua amando eles, não é isso? É assim também com Deus. Mesmo quando a gente pisar na bola, Deus não deixa de nos amar. Ele continua cuidando. Não ande por aí como se você não tivesse um Deus. Você tem um Senhor e Ele cuida de você. Todo dia. Até o último dia Ele vai pegar na nossa mão e vai nos conduzir à nossa casa no céu. Ele está conosco todos os dias. Não seja como o mundo é. Não seja. Você tem um Deus que cuida de você. Daniel, número 4. Como é que eu venço? Como vencer a preocupação? Como é que eu venço isso? Primeiro, você precisa entender que Deus conhece as nossas necessidades. E você precisa entender que podemos confiar que Ele vai prover. Deus conhece a sua necessidade, não é oculto, porque a gente tem isso, né? Às vezes a gente passa por uma situação difícil e fica assim, meio constrangido de falar com um amigo. E a gente acha que Deus é assim. Eu fico meio sem graça de falar com Deus. Fale com Deus. Fala com Deus. Porque Deus está vendo você sofrer. E Ele quer curar você, Ele quer te abençoar. Fale com Deus. Coisa mais terrível é você ver a pessoa que você ama sofrendo e ela não vem até você para falar com você. Você vê a pessoa que você ama, está sofrendo, está padecendo, mas ela não quer abrir. Não seja assim entre você e Deus. Fale tudo para o Senhor. Não guarde para você nenhuma oração. Entregue todas elas ao Senhor. Fala.
mas eu tenho medo de estar errado. Não tem problema estar errado. Fala a si mesmo. Porque se tiver errado, Deus vai te orientar. Mas fala com Deus. Você não está falando com seu patrão, não. Você está falando com seu pai. Com seu pai. Salmo 115, verso 12. Olha que coisa maravilhosa que o salmista fala. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. O Senhor lembra-se de nós e vai nos abençoar. Está na palavra. Se está na palavra, deve ser vivido por nós. Não passa em oculto ao Senhor a sua dificuldade. Deus conhece todas elas. E é interessante falar porque Deus usa, as dificuldades para nos quebrantar um pouco. É assim com você também? Eu sou muito cabeça dura com algumas coisas. Sou muito teimoso com algumas coisas. Tem oração que a gente não fala aqui, Tem oração que a gente só fica aqui sentindo. Tem oração que eu não tenho coragem, muita coragem de falar. E teve um certo estágio da minha vida, já passou, eu falava assim: Deus, a minha vida é tua, só não mexe nisso aqui. Eu não falava com a boca, mas o meu coração falava isso, sabe? Aquele medo de Deus mexer numa certa área da minha vida, era a área profissional. Eu falei: Deus, eu já estou bem, já estou feliz, mas eu sabia que Deus queria mexer naquilo. Eu sabia, eu sentia no meu o Espírito já me... Olha, eu vou mexer nisso. Não fica muito tempo nesse negócio, porque eu vou mexer nisso. Falei, de boca a gente fala assim: amém, Senhor, De boca, a gente é assim, Fala, glória a Deus, não, aleluia, sou teu servo, sou tua serva, faz o que quiser, mas o coração, não. Eu lutei tanto para chegar aqui, não faz, não. Nossa, foi tanta coisa para mim poder conquistar isso aqui. Isso meu coração, eu não tinha coragem de falar isso para Deus. Adivinha onde foi que Deus mexeu? Meus irmãos, sua vida pertence ao Senhor. Não se apega a essas coisas, não. Deus nos quer levar a experiências mais maduras, maiores, mais profundas. E a gente está apegado às coisinhas assim que a gente se consome por causa de emprego, por causa de uma compra de mês, por conta de um carro, por alguma coisinha, alguma situação da casa. Meus irmãos, que Deus nos preserve o coração. Nos preserve o seu coração. Para que você possa experimentar, sabe? Para que você não seja prisioneiro das coisas. As pessoas vivem amedrontadas lá fora, gente. Está falando de emprego? Eu trabalhei em multinacional durante muitos anos. Pessoas que ganham muito bem, mas são profundamente aterrorizadas. Acham que se um dia faltar o emprego vai acabar o mundo. Não. Como é fantástica a colocação de Jó quando ele fala: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
é mais profundo do que ter coisas, é ser alguma coisa, entende? Para que você seja alguma coisa, Deus precisa tirar outras de dentro de você e colocar algumas. Isaías 41:10 diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando a gente diz assim, quando o Senhor nos fala, não temas, Ele não fala para a gente não temer de forma irresponsável. Deixa colar, deixa acontecer. Não. Ele fala que a gente não deve temer por esse motivo. Não temas, pois eu estou com você. É por isso que você não deve temer. É por isso que você não deve se preocupar, porque Deus está contigo. E isso não tem muito a ver como você se sente naquele dia, entende? Porque tem dia que você está maravilhosamente bem, está feliz, está de bem com a vida, mas tem dia que você não quer falar com ninguém, está com a pá virada mesmo, não tem motivo específico, só não está bem. Tanto num dia bom, quanto no dia ruim, Deus está conosco. Não é porque você, eu estou angustiado, não, mesmo angustiado, mesmo triste, Deus está contigo. Não depende de você, é Ele que é assim, entende? É porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus não altera conforme aquilo que nós sentimos. Deus é fiel sempre. 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 Sabe, meu desejo sincero é que Deus transforme você. Deus está lapidando sua vida, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que vai abençoar seus filhos e as gerações seguintes. É por isso que é difícil. É por isso que é pesado. Porque não é só para você, é para a tua casa, é para a tua descendência. Fica firme. Fica firme. Se você for fiel ao Senhor, a sua descendência vai provar dos frutos da sua fidelidade. Você quer isso? Eu quero. Eu também quero. Eu também quero. Que Deus possa construir em você um homem e uma mulher de estatura espiritual cada vez maior. Cavar na rocha não é confortável. Cavar na rocha não é uma coisa que se faça rápido, demora cavar na rocha. Às vezes é solitário, porque ninguém quer ficar ali, do teu lado, insistindo em fazer as coisas de Deus. Mas cavar na rocha é o que vai te sustentar por toda a vida. É o que vai abrigar a tua casa toda. Fica firme. Fica firme. Ninguém, mesmo que ninguém aplauda, permaneça na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É até aqui que Deus me deu. Eu quero orar por você agora. Quero orar. Quero orar porque Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Enquanto nós estávamos orando aqui, Deus me tocava profundamente em pessoas que já desistiram. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Pessoas, como falei hoje de manhã, eu sou de Mesquita, eu não congrego aqui.
conheço um ou outro assim, né? Quando a gente se vê, né? Mas Deus conhece. O Senhor, a minha segurança é que nós temos o mesmo Espírito. E eu posso te dizer com segurança, Deus vai te usar muito, ainda não desista. Nós temos muitas pessoas a serem alcançadas ainda, e Deus vai usar você para isso. Mas primeiro Ele quer curar o coração. Primeiro Ele quer sarar a ferida que está dentro. Deus não vai usar ninguém quebrado aqui não. Primeiro Ele vai curar você, para depois te usar para a glória dEle. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Quando você estiver indo para o teu trabalho amanhã, você vai perceber que Deus está contigo. Você chegar em casa hoje, você vai perceber que Deus está contigo. Ah, queridos, fica firme, vale a pena. Se você abrir o seu coração, se você temer ao Senhor, você vai provar do melhor fruto dessa terra. Que Deus quebrante o seu coração. Que Deus molde você do jeito que Ele quer, para usar do jeito que Ele deseja. Amém? Vamos orar. Muitas, Senhor, são as aflições do justo. Muitas. Somos cercados, como o peixe é cercado pela água, nós somos cercados de desafios. Mas mesmo sendo inúmeras as aflições do justo, o Senhor nos livra de todas elas. Todas elas. Oh Deus, se as nossas tribulações têm um motivo, que seja de nos encaminharmos à Tua presença. Se a nossa tribulação tem alguma coisa de boa, é porque nela nós Te buscamos cada vez mais, Senhor. Oh Senhor, nos faz mais íntimos de Ti, ó Pai. Não nos deixa ser levado pelos ventos, pelos vendavais, pelas tempestades desse mundo, mas nos permita descansar, porque o Senhor está no nosso barco e Ele não vai virar. Não vai virar, porque vai chegar um momento, aleluia, que o Senhor vai se levantar, vai levantar a voz e vai dizer: cesse a tempestade, aleluia. Vai chegar um momento e nós ansiamos por isso, nós ansiamos pelo Teu agir, Senhor, ansiamos. Nos encontre fiel, Senhor, nos encontre fiéis quando o Senhor chegar, ó Deus. Nos sustenta na Tua presença. Nos sustenta na Tua presença, Pai. Que nenhum dos Teus filhos, que nenhuma das Tuas filhas saia desse lugar sem a Tua bênção, meu Deus. Nos dá alguns sinais essa semana ainda da Tua vontade. Nos dá alguns sinais. Fala profundamente conosco durante essa semana. Pai, nós pedimos que nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração como tesouro precioso. Faz isso. Se Tu fizer, nós vamos Te dar toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Obrigado. Quem éramos nós, Senhor? Quem éramos nós? O Senhor nos buscou com mão forte, nos tirou das trevas e nos plantou na Tua luz, Senhor. Obrigado.
nos leva em paz para nossa casa, em segurança, nos faz invisíveis ao homem mau e violento. Que esteja a tua mão sobre nossa vida, nos abençoa para que encontremos a nossa casa em paz, melhor do que quando deixamos. Faz um milagre na nossa casa. Faz um milagre na nossa casa. Deus, nos abençoa, Pai, nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, que a doce presença de Jesus Cristo, que o consolo, que o renovo, que o poder do Espírito Santo sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a tua casa, seja o teu companheiro onde você estiver, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vá em paz em nome de Jesus.